Fala, Deb, beleza? Quem tá falando novamente é o Lucas. E no vídeo de hoje, como você já deve ter visto na thumbnail, né, a gente vai aprender a como fazer requisições HTTP no Flutter. Vale a pena ressaltar, antes de a gente avançar aqui, que existem várias abordagens. Essa abordagem que eu vou mostrar no vídeo de hoje é justamente usando o pacote do HTTP, né, a lib do HTTP, né? E ela é mantida pela própria Google, né? É um pacote oficial. A gente tem outras abordagens, como por exemplo também utilizar o Dio, né? O Dio ele é mantido pela o Flutter China, né? Que é uma comunidade chinesa, né? Do Flutter, e ela é uma comunidade oficial na China, né? Ela tem essa lib, né? Que é bem conhecida, que é o Dio. Ele tem bastante recursos interessantes, mas para fins didáticos e para a gente entender o conceito em si, e esse conceito pode ser utilizado em qualquer outra biblioteca, que é utilizando o pacote do próprio HTTP. Para o vídeo de hoje, eu desenvolvi uma aplicação bem simples, que é essa aplicação que vocês estão vendo aqui no meu emulador. Basicamente, toda vez que eu clicar no botão de Generate Random User, ele vai gerar um novo usuário aqui. Ele vai carregar uma imagem, o nome da pessoa e o e-mail. A gente poderia colocar mais informações e fica até como desafio também para vocês colocarem novas informações. Lembrando que esse projeto vai estar no GitHub do YouTube aqui. O link vai estar na descrição do vídeo, mas é uma aplicação bem simples. E esses dados eu estou pegando dessa API chamada Random User Generator. É uma API bem legal, gratuita, que a gente consegue extrair dados, né, de forma randômica. Ele vai gerando usuários cada vez que a gente faz a requisição. Tem bastante coisa que a gente pode fazer com ela, né? Mas eu vou utilizar a forma mais simples para a gente realmente entender o conceito. Vindo aqui para o projeto, vocês vão ver que mas, assim, antes da gente avançar para cá, é muito interessante a gente saber o seguinte. Como a gente vai utilizar o HTTP, para a gente utilizá-la no nosso projeto, eu tenho ali um projeto raiz, né, um projeto padrão do Flutter. A gente precisa executar esse comando aqui, ó, flutter pub add http. Quando você gerar o seu projeto aí, Flutter, né, fazendo flutter create, o nome do projeto, a gente pode vir aqui no terminal e colocar esse comando, flutter pub add http. Quando você executar esse comando aqui na raiz do seu projeto, aqui no o pubspec.yaml, você vai ver que ele vai ser alterado. Então, vai vir para cá essa dependência, que é a dependência que você acabou de instalar, né? Que é a dependência do HTTP. Então, assim que você executar esse comando, como eu mostrei para vocês, que é do flutter pub add http, essa dependência vai vir aqui para o pubspec, né? Para que você consiga utilizar agora esse pacote. Tendo em mente isso, eu criei essa estrutura de pastas aqui, né, dentro da pasta lib, que é uma pasta que fica todo o nosso código, né, que vai ser gerado a aplicação, que é justamente a que está aqui. Eu tenho aqui a pasta models, a pasta page e a pasta services. E o arquivo main, que é a porta de entrada do app, né, então ele é importante. Mas, vindo para cá, para models, vocês podem se assustar com a quantidade de linhas que vai ter aqui, mas eu vou explicar por quê. Aqui nesse arquivo, né, tem é, 340 linhas, que é justamente um model para a resposta que eu tenho lá da API do Random User. Mas você pode estar pensando, poxa, Lucas, tu escrevesse tudo isso? A resposta é não, eu não escrevi tudo isso. Por quê? Porque a gente tem uma ferramenta muito legal, que é essa aqui chamada QuickType. Até eu vou deixar também na descrição essa URL do QuickType, né, que é app.quicktype.io. E o interessante dela é que você consegue colocar um JSON aqui, que é uma resposta que você obtém de uma resposta da API, né? Então, você consegue gerar um model para isso, que é toda a tipagem, né? Para isso. Então, ele fornece muitas opções de linguagens, né? Como TypeScript, Python, o Kotlin, o JavaScript também. Ele fornece, aí você deve estar pensando, poxa, tem mais tipagens para o JavaScript, mas ele gera justamente a questão do model em si, né? Não a tipagem, mas um model. Então, a gente tem aqui também para o Dart, que é o que eu utilizei, né, para esse vídeo, para esse projetinho aqui. Como eu falei, esse projeto vai estar no GitHub, então não se preocupem, vai estar tudo lá, tudo certinho, para vocês poderem também analisar, né? Então, eu peguei todo esse model aqui, né, e basicamente joguei para cá, fiz algumas alterações de nomes, né, para ficar mais interessante. Mas basicamente o que ele faz aqui, como a gente tem uma resposta em JSON, né, a gente precisa ficar fazendo essas transformações, né, de JSON para map e de map para JSON. Então, eu criei também uma pasta que eu mostrei para vocês, uma pasta chamada services.
E nessa parte aqui, que é justamente onde a gente vai consumir essa API. A gente vai fazer a requisição, a gente vai obter uma resposta, certo? Então, eu criei essa const, que é justamente onde está minha URL, para fazer essa requisição. Essa URL fornecida pelo próprio render user, né? Então, aqui eu tenho essa response, que é justamente onde eu vou atribuir o resultado da minha requisição. Então, vale a pena ressaltar que é um método assíncrono, né? E ele vai retornar um random user, ou seja, ele vai ter aquela tipagem com o results e o info. Então, aqui a gente tem, utilizando justamente já o pacote HTTP, o HTTP ele tem o método get. Então, a gente vai fazer um get e a gente precisa passar por parâmetro para esse get. Se você olhar aqui, ó, ele recebe um URI, que é justamente o que eu estou passando aqui, e ele tem alguns, você pode passar headers aqui, né, da requisição. Mas no nosso caso não precisa, porque a gente vai só fazer um get, ele não vai precisar de authorization, ele não vai precisar de nada dessa camada de segurança e tudo mais. É um get público, né? Então a gente faz o URI.parse e a gente passa aqui para ele a URL. É justamente essa URL que eu atribuí a essa constante aqui chamada URL. Então ele vai fazer a requisição, essa requisição a gente vai ser atribuída a uma variável chamada response, e através dessa response a gente consegue saber se o status for 200, a gente vai fazer justamente aquele passo que eu disse a vocês de decodificar esse JSON, né? Então, lá do random user, no caso é do meu model, esse random user aqui é justamente o meu model. Se eu for usar o Ctrl e o clique aqui, ele já vem direto para cá, né? Essa é justamente essa classe do meu model. Então, nela, a gente tem o método fromJSON, né? E o fromApp, né? Então, a gente tem aqui justamente essas conversões, como eu falei para vocês, né? Então, no método fromJSON, ele vai receber como um parâmetro o JSON decode, que ele é do pacote justamente convert lá do próprio Dart. Então, você vai precisar usar esse pacote, esse import aqui, né? O Dart convert. E eu vou pegar o response.body, né? A gente sabe que na requisição ela tem um body, ela tem os headers, enfim. Então, a gente vai passar para aqui o body, que é justamente o que a gente está recebendo de resposta da requisição que a gente fez na API do random user, né? Então, a partir desse momento, a gente vai ter o return, né? Então, essa função aqui, se der tudo certo, se o status for 200, quer dizer que foi uma requisição que foi com sucesso, a gente vai ter esses dados aqui nessa função chamada getRandomUser. Então, se não ter algum problema, a gente lança uma exceção padrãozinha, né? Só para ter uma mensagem que deu ruim. Mas, como a gente vai poder agora integrar isso, Lucas, com a nossa UI, né? Porque você mostrou lá na aplicação que quando você clica no Generate Random User, ele chama esse get e ele muda a tela. Como é que isso acontece? Vamos lá. Vindo aqui para a parte onde está minhas pages, né? Que é justamente o meu Stateful Widget. Por quê? Porque aqui eu preciso utilizar o setState, né? Então eu preciso fazer uma rebuild da minha página, né? Então eu preciso, toda vez que a gente faz um setState, ele rebuilda, né? Ele chama de novo o método build, sendo que agora com os dados atualizados, né? Como aqui é um stateful widget, né? Então ele tem essa primeira classe, né? E ele tem a classe do nosso state, né? Então aqui está minimizado, eu vou chegar já aqui nesse widget build. Mas só para vocês entenderem, eu criei, né, essa string name e essa string e-mail e essa string image padrãozinha, porque é o estado inicial, né, é o estado inicial que a gente vai ter lá no nosso app. Se eu rebuildar aqui, ó, fazer o hot restart, né, da aplicação, você vai ver que ele vai começar justamente com o nome João e ele vai ter o e-mail joão@random e ele vai ter essa imagem, né, padrãozão. Ó, tá vendo aqui? Rebuildou e ele vai ter o João, a imagem do João e o e-mail João aqui, ó. Então, esse é o estado inicial. A partir do momento que eu clico no Generate Random User, aí ele vai buscar justamente na API do Random User, vai pegar esses dados e ele vai gerar, ele vai montar aqui esse card com esses dados que ele obteve de lá. Então, eu tenho esse método, né, chamado handleGetRandomUser, que também é um método assíncrono. Então, a gente tem aqui ó, o final response, que é justamente dando um await naquele getRandomUser que eu mostrei para vocês aqui no meu service. Então, aqui eu vou chamar justamente o getRandomUser. E no setState, esse data que eu botei aqui, ó, ele vai receber essa resposta, que a gente está vindo lá do random user. O que acontece? Esse data aqui ele é justamente um random user.
que é baseado nesse model aqui que eu mostrei para vocês, certo? Então, a gente precisa agora, lá no nosso widget build, que é onde a gente monta a nossa UI, né? Lembrando novamente que esse código vai estar lá, então não se preocupem. Aqui, dentro dessa minha coluna, né? Que é onde exibe esse cardzinho, utilizando justamente o widget do próprio Flutter, do list_title, né? Do list_tile. Então, eu verifico aqui se o data é diferente de nulo. Ou seja, se o data for diferente de nulo, quer dizer que tem uma coisa lá. Então, se tiver, eu vou pegar justamente o que vem do data.results na posição inicial, posição 0 desse array, né? Como ele é uma list, né? Ele é um array. Então, a gente consegue aqui, ó, pegar lá a chave picture.thumbnail. Você deve estar pensando, eita, Lucas, como é que eu sei isso? Lá no QuickType, você deve se lembrar que a gente consegue colar aqui o JSON, né? Então, a gente consegue testar aqui, ó. Você vai ver que justamente ele tem aqui o picture, e dentro do picture ele tem o medium, o large, o thumbnail, né? E aqui também tem o e-mail, a gente também tem o name, e dentro do name ele é um map, né? E ele tem o title, o first e o last. Então a gente consegue justamente visualizar isso e acessar aqui, né? Esse objeto, que no caso aqui no Flutter é um map, né? Então a gente consegue acessar esse map. Então, para esses atributos aqui do próprio list_tile, né? Style, né? A gente tem aqui o leading, que é justamente aquela imagenzinha que aparece aqui, ó. Justamente essa imagenzinha. A gente tem o title, que é justamente o nome do usuário aqui. E a gente tem o subtitle, né? Que eu coloquei, no caso, o e-mail do usuário. Então a gente acessa aqui, ó, data results, picture, thumbnail. Aqui é data results, name, first. Está mostrando o primeiro nome. Se eu quisesse mostrar o segundo, tem como mostrar sim também o segundo. Poderia chegar aqui e tá aqui o name.last, né? Então, se eu reiniciar aqui, ele vai mostrar um outro nome aqui, baseado no que a gente vai pegar de lá do getRandom_user. Pode esperar ele rebuildar aqui, mas enquanto ele rebuilda, a gente pode avançar aqui, ó. Como aqui tem um ternário, né? Então, o que acontece? Se o data for diferente de nulo, a gente vai mostrar esse list_title com os dados que a gente está pegando da API lá do Random User. Se não, a gente vai mostrar esse list_title com os dados iniciais. A gente vai ter aquela imagem, aquele name e aquele e-mail padrão que foi definido aqui em cima. Lembra? Eu mostrei para vocês? Então, a gente tem essa verificação aqui, né? Então, por exemplo, se eu der um getRandom_user, vocês vão ver agora que ele vai gerar sempre o segundo nome da pessoa, né? Ele está gerando agora o last, que a gente alterou aqui, ó. Então, é basicamente isso. E sim, aqui embaixo, né, nesse elevated button, a gente tem essa function onPressed, né? Então, nesse onPressed, eu chamo o meu handle getRandom_user, que é justamente o meu método, a minha função responsável por disparar e fazer esse set state, né, com os novos dados que a gente está obtendo lá da API do Random User. Então, tem umas coisas também que vale a pena ressaltar aqui, é que tem coisas que não estão bem escritas. Isso vai ser um assunto para o próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode refatorar esse código e fazer ele ser mais limpo, ser um código mais otimizado. Eu fiz propositalmente esse código aqui para a gente poder aproveitar ele no próximo vídeo. Já estou dando já um spoiler do próximo vídeo aí que a gente vai ter, que é justamente a gente refatorando esse código. A gente utilizando boas práticas de codificação, né? E algumas coisas particulares do próprio Flutter para a gente escrever um código mais legível e de um fácil entendimento, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham conseguido adquirir algum conhecimento aqui legal. Eu tentei ser o mais objetivo possível, pulando já para a parte que mais interessa, né? Que é como listar esses dados que a gente pegou da API, como a gente chamar esse handle, né? Como a gente gerar esses models, como eu mostrei para vocês lá no QuickType, como a gente criar um serviço, né? Que é basicamente uma função que vai consumir a API, né? E vai transformar esses dados aqui, ó, como eu mostrei para vocês. Então, eu foquei aqui realmente da gente ir para o que interessa. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, deixa um comentário também se eu falei alguma coisa errada. E espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês na próxima. Valeu, até mais, um forte abraço.